Bueno, buenos días. Hola, Decio. Olá, Cifuentes, tudo bem? Tudo, ¿cuánto Que bom, tiempo? prazer em ver você, obrigado pela presença aí. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Vamos a escuchar vos. Cuando quieras, Decio. Tá bom, Luiz, eu vou pôr a tela cheia, então, e daí você, qualquer coisa, você me avisa, tá? Te avisamos unos 20 y 10 minutos antes Tá de que bom, termine la tá, presentación. tá bom. Bom, é o seguinte, eu pensava que essa reunião ia celebrar a tradução do livro do Newton da Costa, Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica. E eu me preparei para isso, então eu ia falar alguma coisa sobre o que eu trabalhei em relação a este livro. Foi isso que eu pensei inicialmente. Depois que eu tomei conta que a reunião era dedicada ao Francisco Miró Quezada. Eu nunca conheci pessoalmente o Miró Quezada, mas através do Newton, principalmente, e depois lendo algumas coisas dele, eu aprendi a ter uma grande admiração por ele. Então, eu gostaria de dedicar isso a ele, né, como um grande incentivador da lógica e da filosofia e a importância do Miró Quezada para todos nós. E também eu recebi uma notícia muito triste hoje, que o John Corcoran morreu no dia 8 passado. Faleceu o John Corcoran. Eu vi isso hoje, vocês já devem, o Luiz já disse que já sabia, talvez vocês já saibam também, mas também dedicar ao John, então, que era uma pessoa muito simpática e muito competente. Então, o que eu queria fazer? Então, pensando no livro Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica, que eu acho uma iniciativa excelente de vertê-lo para o inglês, eu queria falar um pouco sobre algumas ideias do Newton sobre as quais eu trabalhei. Vocês estão vendo a tela, que para mim ela está superposta aqui com as coisas de vocês? Conseguem Sim. ver a tela toda? Sim. Então, veja, o que o Newton fez? Nesse livro, Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica, há várias teses dele. Uma delas é que não existem princípios lógicos que não possam ser questionados, como vocês devem saber já todos. Ou, como ele chama, dialetizados. Ele empresta essa palavra principalmente de Bachelard. Quer dizer, questionados, colocados sob suspeição. E, em particular, ele discute o chamado princípio da identidade. Então, o que ele faz? Ele vai mostrar, aqui que está aqui embaixo, em laranjado, ele pega o princípio da identidade naquela forma da lógica de predicados da primeira ordem. Todo x é igual a x. Mas, veja, ele não vai negar isso no sentido tradicional, ou seja, exibir um objeto ou alguma coisa que não seja idêntica a ele mesmo. Ele vai se basear em algumas considerações do Schrödinger, de Erwin Schrödinger, um dos criadores da mecânica quântica, quando ele escreveu artigos de caráter geral, em particular um livrinho dele muito bom chamado Science and Humanism, e ele estava em Dublin já, escreveu em inglês esse livro. Então, o Schrödinger, o que ele faz? Ele motivou o Newton, que o Schrödinger vai falar que a noção de identidade não se aplica para partículas elementares da física quântica. Então, o Newton vai inventar uma maneira de você construir uma lógica dialetizando este princípio, né? Ou seja, não exibindo alguma coisa que não seja idêntica a ele mesmo, mas sim fazendo com que a expressão x igual a y não tenha sentido para todos os tipos de objetos, quer dizer, não se aplique em geral. Então, o que o Newton faz? Veja bem, tem uma frase do Schrödinger aqui que eu acho bastante interessante. Veja aqui que ele fala: I beg to emphasize this and I beg you to believe it. It's not a question of our being able of to a certain identity or some. Eu não estou conseguindo ler direito, porque a tela está sumida para mim aqui. Bom, ele vai dizer o seguinte: eu peço que vocês considerem que a noção de identidade, além de todos os questionamentos, ela simplesmente não faz sentido. Quer dizer, o que quer dizer com não faz sentido? A interpretação dada aí é que ela não se aplica. Você não pode dizer que alguma coisa é idêntica ou diferente de outra ou dela mesma. É uma motivação muito superficial, mas serviu ao Newton para construir um sistema de primeira ordem, que ele chamou de S, em homenagem ao Schrödinger, que é uma lógica absortida. Então, ele tem termos de dois tipos, né? Com letras pequenas e letras grandes, e ele faz toda a consideração, toda a axiomática, levando em conta apenas, eu coloquei aqui os postulados da identidade, em que eles valem apenas para termos de uma das espécies só. Quer dizer, para outro tipo de espécie, para os objetos de primeiro tipo,
as expressões x igual a y, com x pequeno e y pequeno, não são bem formadas. Essa é a motivação. Então, ele apresenta isso como uma maneira de mostrar, simplesmente, que é possível dialetizar o princípio da identidade, fazendo com que a identidade não se aplique para todos os tipos de objetos. E aí estão os postulados usuais, então é simples de se imaginar o que vem por aí. O mais importante é que ele fala de uma possível semântica para esse sistema. Ele não desenvolve, mas sugere. Ele faz essa semântica fundamentada numa teoria com padrão de conjuntos. E nós temos que lembrar, nas teorias padrão, a identidade faz sentido para todos os objetos. A identidade que eu vou mencionar com mais detalhes abaixo. Para todos os tipos de objeto. Então, ele considera um domínio composto por dois conjuntos disjuntos, e ele diz que um desses conjuntos, por exemplo, D1, é para aqueles objetos para os quais a identidade não deveria fazer sentido. E para o outro, funciona de maneira usual. Agora, o problema que ele levanta é o seguinte, que esse conjuntinho D1 aqui, para os quais os elementos que a identidade não deveria fazer sentido, é um conjunto. E se é um conjunto, como dizia Cantor, é uma coleção de objetos distintos de nossa intuição ou pensamento, ou seja, se aplica sempre a identidade para elementos de um conjunto. Então ele coloca isso como um problema. Coloca como o problema para essa semântica. Quer dizer, nós não deveríamos fazer a semântica numa teoria padrão de conjunto se nós temos essa finalidade com relação à lógica. Aliás, é uma das teses do Newton, que a semântica deveria sempre refletir, mesmo que se fosse uma semântica informal, refletir os desejos da lógica. Então, nós deveríamos ter uma semântica compatível com objetos sem identidade. Então, o que ele faz? Olha o que ele fala aqui embaixo. Então, ele diz que nós deveríamos, ele não faz isso, ele só fala isso, generalizar a noção de conjunto. Por exemplo, criando uma teoria, ele chama de quasi-sets, quase conjuntos, que deveriam conter os conjuntos padrão como caso especial e, nessa teoria, fundamentar uma semântica para esse sistema. Ponto, não fala mais nada. Mas isso é uma questão interessante, porque quando eu olhei isso, eu já tinha estudado com ele lógicas paracompletas, lógicas paraconsistentes e viola os princípios da não contradição e da terceiro excluído, mas não da identidade. Eu me interessei por isso e comecei a querer saber mais. Então, eu fui levado a desenvolver algumas coisas, e principalmente a estudar mais o exemplo do Schrödinger relacionado à mecânica quântica. Comecei a me dedicar, há muitos anos atrás, a estudar física. E estudei física na Federal do Paraná, com professores da física, e fora dali, e comecei a me dedicar. Uma das coisas, eu escolhi aqui uns poucos exemplos, para mostrar que, de fato, se você pensar um pouco, o que o Schrödinger diz faz sentido. Então, eu peguei, por exemplo, uma equação química bem simples aqui, a combustão do metano. Você tem uma molécula de metano com duas de oxigênio, isso aqui vai dar dióxido de carbono mais 2 moléculas d'água. Então, você percebe que aqui você tem 4 moléculas de oxigênio. Elas se dividem, vem 2 para cá e vem 2 para cá. Bom, quais 2? Não dá para dizer. E, de fato, não dá para dizer de maneira, não é por uma ignorância no sentido epistemológico, que você não tem condições e que deveria haver alguma coisa a mais que diferenciasse. Você não pode dizer. Se você distinguir um átomo de oxigênio de outro, você arrebenta a química. Quer dizer, a química não vai funcionar. Não pode dizer. E isso já tinha sido percebido muito antes de se conhecerem elétrons e essas coisas por John Dalton, veja, o criador da química molecular nossa, na química atômica. Veja que o John Dalton fala em 1808, olha aqui, ó. As partículas últimas de todos os corpos homogêneos são perfeitamente iguais, alike, em tamanho, figura, etc. Em outras palavras, qualquer partícula de água é igual a qualquer outra partícula de água. Qualquer partícula de hidrogênio é igual a qualquer partícula de hidrogênio, etc. Isso sem conhecer elétrons, prótons, sem conhecer nada. Ele falava ainda nos átomos como se fossem os constituintes últimos da matéria. Então, já se sabia disso, já desta época, que você não pode ter diferenciação. Não dá para ter. Nem em princípio. Não pode ter. Nem na mente de Deus pode haver uma distinção entre 2 moléculas de oxigênio. Senão a química não vai funcionar. Mas existem outros exemplos mais atuais. Por exemplo, pegue um átomo de hélio no estado neutro. Tem 2 elétrons.
Aqui é uma representação que a gente faz com conjunto, que é um absurdo, né? Representar conjunto com bolinha, com coisinha dentro. Isso realmente tem que tomar cuidado. Conjunto não é isso não é um conjunto. Conjunto é um troço abstrato. Mas veja bem, representando assim esses dois elétrons, através de certa quantidade de energia, você pode eliminar um elétron. Elimina um elétron e obtém um íon positivo, com um elétron só. E aí você pode fazer o inverso, pode absorver um elétron e obter um átomo neutro novamente. A questão que se coloca é a seguinte: qual é a diferença entre o primeiro átomo neutro e o último? Ou entre o elétron que é eliminado e o elétron que é absorvido? Absolutamente não pode haver. Não pode haver, de forma alguma, qualquer distinção entre eles. Eles funcionam da mesma maneira, exatamente isso. Quer dizer, isso leva a questionar a ideia intuitiva que nós temos de indivíduos. Por exemplo, todos saudamos agora o professor José Cifuentes. Por quê? Porque nós conhecemos o Cifuentes. Sabemos que ele é um indivíduo. Sabemos reconhecê-lo pelo seu bigode, sabemos reconhecê-lo de diversas formas, né? Então, ele tem identidade, nós podemos dizer assim. Ele pode ser reconhecido de novo em outras circunstâncias. Se amanhã eu for para Curitiba e encontrar na rua Cifuentes, eu vou reconhecer, ele vai possivelmente me reconhecer. Né? Então, as coisas se passam dessa maneira. Mas para elétrons, para átomos, para essas coisas, em absoluto, isso não funciona. Quer dizer, a ideia intuitiva que nós temos do que é um indivíduo não funciona, não vai se adaptar de forma alguma. E um terceiro exemplo que eu trago para vocês é a das estatísticas quânticas. Estatística é a maneira de dizer, né? Então, você veja como que se passa na física clássica. Se você tiver duas partículas, que você podem ser dois elétrons ou quaisquer coisas, que você pode chamá-las de A e B. Então, você tem dois estados, A e B, grandes, e você tem as seguintes situações possíveis. Ambas estão no estado A, ambas estão em B, o Azinho está no A e o Bzinho está no B, ou o contrário. E essas duas situações de baixo aqui são tratadas como casos distintos, mesmo que as partículas sejam absolutamente idênticas no linguajar do físico. Mas são situações distintas. Então, isso leva a uma metafísica muito forte, que vai dizer que existe alguma coisa a mais que permite identificar essas partículas, permite dizer que A é A e B é B, porque se eu permuto uma com a outra, a situação muda, o estado muda. Isso é a mecânica clássica. A mecânica clássica é assim. É uma mecânica, podemos dizer, então, mesmo que intuitivamente, de indivíduos. A mecânica clássica tem essa característica. Eles têm uma individualidade que pode transcender os seus atributos, mas ela existe. Então, essas duas situações são tomadas como distintas. Isso não é assim na física quântica. Na física quântica, por definição, os objetos quânticos são sempre de dois tipos. Até hoje nunca se observou alguma coisa que não fosse um bóson, partícula de interação, ou um férmio, uma partícula de matéria. E os bósons podem participar do mesmo estado. Quer dizer, eu posso ter dois bósons em A, dois bósons em B, um em A e um em B. E aqui isso é considerado como um sistema só, e qualquer permutação desses dois não altera o sistema, o estado do sistema, é exatamente o mesmo. Então isso leva a dizer que eles não têm individualidade, eles não têm identidade, porque obedecem essa estatística. Se forem férmios, devido ao princípio de Pauli, não podem estar no mesmo estado, então só há uma situação. E essas três situações aqui em vermelho são equiprováveis, têm a mesma probabilidade. Então, isso leva fortemente a conjectura, a fortalecer a conjectura de Schrödinger. Não dá para dizer que essas coisas têm identidade no sentido intuitivo. Então, você começa a questionar o que é um indivíduo, o que significa ter identidade. Essas questões todas têm que ser respondidas, porque, em geral, o físico, principalmente, assume isso de maneira intuitiva. Nós temos uma concepção intuitiva, como eu falei, da identidade dos Cifuentes. Mas eu precisava definir isso. Preciso definir isso. Aí nós encontramos dificuldades. Como você sabe, isso está muito bem exposto em vários trabalhos, e também no livro, já que o Cifuentes está aí, no livro dos Cifuentes, aqui sobre isomorfismos parciais, ele tem um capítulo lá em que ele mostra todos os detalhes como a identidade é problemática na lógica clássica. Você pode construir estruturas onde a identidade não é a identidade. Então, nós, do ponto de vista de uma linguagem de primeira ordem, por exemplo, nós não sabemos com o que estamos tratando. Então, essas coisas têm que ser colocadas com muito vagar e com muito cuidado. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com as teorias quânticas. E eu comecei a estudar isso,
E comecei a me interessar por isso. E hoje eu tenho uma visão diferente. Eu não gosto de desenhar bolinhas. Assim como eu detesto dar aula de matemática, mesmo para os meus alunos de filosofia, e desenhar conjunto no quadro como uma rodinha cheia de coisinha dentro. Eu acho isso um absurdo. Porque, puxa, eu vou ao quadro e apago aquilo lá. Digo, apaguei o conjunto. Como é que eu vou apagar um conjunto, meu Deus? Então, essas coisas precisam ser colocadas com muito vagar. Então, eu prefiro falar em cardinalidades. Por exemplo, na estatística de Bose e Einstein, eu tenho 2 estados possíveis A e B, e as situações são as seguintes. Eu tenho 2 coisas aqui, nenhuma lá, 0 aqui, 2 lá, ou uma e uma. Não estou fazendo bolinha, não estou fazendo nada. O que eu tenho é isso. São elementos de um certo tipo e uma certa quantidade desses elementos de um certo tipo. E essas quantidades são sempre números inteiros. Isso é o que a química nos ensina. Tá? Então, essa é a visão que eu gostaria de desenvolver. Muito bem. Então, veja, qual é o problema? O problema é que quando nós tentamos definir o que é identidade, nós temos dificuldade. Porque a lógica usual pode ser formada em primeira ordem superior e tudo, mas ela tem o que se pode chamar de uma teoria estándar da identidade, que tem algumas características que eu vou resumir aqui. A primeira delas é que ela diz que qualquer objeto que você represente pode ser discernido, pelo menos em princípio, de qualquer outro objeto. Isso é assim que a teoria é construída. Não há coisas que são discerníveis somente por uma ser uma e a outra ser a outra. Se elas são diferentes, tem que haver alguma característica que as distinga. Mesmo que seja só em princípio, mas existe alguma característica. Quer dizer, a famosa lei de Leibniz se aplica de uma forma ou de outra. Se for em primeira ordem, você não pode quantificar sobre esse predicado, mas você transforma isso de alguma maneira, de tal forma que isso vai sempre se vigir de uma forma ou de outra. Coisas diferentes, existe um F que um tem e o outro não tem. Então, essa é basicamente o que se faz em lógica visual. Essa é a identidade com a qual nós podemos trabalhar. Aquela identidade metafísica, que você diz, identidade é aquilo, ninguém sabe o que um objeto tem somente com ele mesmo e com nenhum outro. Puxa, isso é uma noção muito ingênua, muito intuitiva, e que você não consegue formalizar, pelo menos em primeira ordem. Mas vai lá. Então, você leva agora a verificar a noção de indivíduo. O que significaria isso? Veja bem, eu tenho a concepção intuitiva do indivíduo. Uma concepção intuitiva do indivíduo é essa. O indivíduo é alguma coisa, um objeto, dentre outros, que tem uma característica peculiar. Né? Então, ele é necessariamente diferente de qualquer outro indivíduo. Ele tem a sua carteira de identidade, digamos assim, e ele pode ser reconhecido como tal em outras situações que não aquelas que você está acostumado. Muito bem. Então, veja bem, hoje até saíram muitos prêmios Nobel sobre aprisionamento de entidades quânticas. Eu tirei aqui uma fotografia, isso não é uma fotografia na realidade, né? De um átomo de estrôncio. Isso aqui foi fotografado aí agora recentemente, e isso deu prêmio Nobel para Hans Delmel, por exemplo, em 89, para Wineland e Arouche em 2004, por essas coisas de aprisionar coisas quânticas. Você pode ver aqui uma bolinha bem pequenininha, branca, que eles dizem que isso é um átomo de estrôncio, aprisionado. Então, essa coisa que está ali isolada, de individualidade, seria um indivíduo, teria identidade. Eu contesto isso. Porque, para mim, a identidade é justamente ser um Cifuentes. Eu posso reconhecê-lo depois. Encontrar o Cifuentes na rua, vou dizer, Cifuentes, como é que vai? Tudo bem? Eu vou saber que é ele. E se você tirar esse átomo de estrôncio daí e liberar ele, você nunca mais vai identificá-lo. Não está. Então, ele não satisfaz essa noção intuitiva de indivíduo que nós temos. O que ele está é aprisionado. Isso é outra coisa. Eu tenho aí um princípio de individualidade, que é uma noção metafísica. Ele está aí, está nessa posição no laboratório, e ele está aí, mas ele não tem identidade. Por quê? Porque ele não pode ser reconhecido novamente em situações diferentes. Estar isolado é uma coisa. Então, você tem que distinguir entre individualidade, isolamento e a identidade, que é uma noção lógica, individualidade é uma noção metafísica, e isolamento é uma noção epistemológica. Eu estou aqui porque eu tenho critérios epistemológicos para dizer que
este átomo de estrôncio que nesse momento está aí, apesar dele não ser um indivíduo, não tem identidade. Então é assim que eu penso, é assim que eu levo as coisas adiante, levando em conta o que a física nos conta, e não o que as pessoas nos dizem, principalmente em textos de divulgação, que vão dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, e besteiras desse tipo. Então veja bem, o que acontece? Se você for pensar na matemática que você usa, a matemática em geral é matemática clássica. Mas veja bem, é um fato, é fácil demonstrar isso, que a matéria não é impenetrável. Por mais que exista um obstáculo para uma partícula, um poço potencial, a partícula sempre passa. Isso é chamado de efeito túnel. Então a matéria sempre é penetrável, sempre. Ou seja, mesmo que eu tenha aqui uma partícula presa aqui e uma partícula presa lá, as funções de onda se misturam. Então, a minha ideia é que a topologia desse espaço não poderia ser Hausdorff. Claro que não. Porque eu não posso ter dois conjuntos disjuntos, onde eu tenho uma partícula num conjunto e outra partícula no outro conjunto. Extensionalmente, corresponderiam a ter propriedades diferentes. Não dá. A impenetrabilidade não funciona na física quântica. As partículas são sempre penetráveis, mesmo que estejam isoladas como aquele átomo de estrôncio. Isso é uma coisa interessante. Eu estou tentando pensar, talvez você sabe mais matemática do que eu, possa me ajudar, como poderia ser uma topologia não Hausdorff, que satisfizesse condições desse tipo. Eu já andei estudando essas coisas, mas nunca cheguei a nenhuma conclusão que valesse a pena. Eu penso que se a mecânica quântica precisa de uma estrutura matemática distinta de uma topologia T2. Precisaria ser uma coisa diferente, mas isso é um problema sobre o qual eu estou pensando ainda. Quer dizer, você não questiona isso, você assume a matemática clássica e tem que engolir tudo isso, por exemplo, a topologia que vem junto. No espaço usual da mecânica quântica, que é o espaço de Newton usual. Bem, na teoria quântica de campos também. A teoria quântica de campos já faz a mecânica quântica relativista. O espaço-tempo é o espaço de Minkowski, mas também é Hausdorff. Então também tem a mesma coisa. Então não sei como solucionar esse problema, é um problema sobre o qual eu estou pensando no momento. Muito bem. Veja bem o que o Frank Wicksell, que é Nobel em 2004 e uma autoridade no assunto, falou. Eu estou de novo com a... Eu vou fazer assim, porque eu não consigo ler. Vocês conseguem ler aí? Acho que sim. Sim. Tá. Então, vê lá. Indubitavelmente, o resultado singular mais profundo acerca da natureza, que as teorias quânticas de campos, não a mecânica quântica ortodoxa, que tem partícula, onde tem campos, o campo é a entidade fundamental, explica a existência de diferentes e ainda indiscerníveis cópias de partículas elementares. Como é que isso é visto na teoria quântica de campos? 2 elétrons em qualquer lugar do universo são, qualquer que seja a origem e a sua história, são observados terem exatamente as mesmas propriedades. Nós entendemos isso como uma consequência do fato de que ambos são excitações da mesma stuff, do mesmo field, do mesmo campo elétron. Tem um campo elétron só, e os elétrons são manifestações de energia nesse campo, são todos indiscerníveis. E veja o que ele fala aqui embaixo, mais tarde, num artigo que ele tem com outra pessoa. No mundo do microscópio, necessitamos uniformidade de um tipo forte, completa indistinguibilidade. Você tem que ter isso. Senão você não vai fazer a química funcionar, você não vai fazer a mecânica quântica funcionar, não vai dar. Então isso contrasta fortemente com a teoria da identidade da lógica usual. E aí que está o problema. Como trabalhar com isso? Bom, se nós formos ver o argumento da autoridade, nós podemos citar 2 grandes matemáticos e físicos, né? O Schrödinger, o físico, e o Hermann Weyl, um grande matemático. Veja que o Schrödinger diz de novo. Nós temos ser compelidos a admitir a ideia de que uma partícula é um indivíduo. Temos a negar que uma partícula seja uma entidade individual que permanece a mesma para sempre. Muito pelo contrário. Nós somos obrigados a acertar que os constituintes últimos da matéria não têm sameness, identidade de forma alguma. Não tem. E o Hermann Weyl, um agregado de
partículas, de bolas brancas, vermelhas ou verdes, podem conter muitas bolas brancas. Geralmente, falando de maneira geral, dada coleção delas, podem haver muitos indivíduos ou elementos de um certo tipo. Por exemplo, muitas bolas brancas. Ou, como vamos dizer também, a mesma entidade, bola branca, pode ocorrer em diversas cópias. Nós temos que discernir entre quale e quid, entre o objeto e a sua qualidade, entre o igual e o idêntico. Quer dizer, coisas de um mesmo tipo, aquilo que eu estava falando sobre o cardinal. Eu tenho elétrons, tenho prótons, tenho certo número de elétrons, certo número de prótons, eu tenho entidades de um certo tipo e uma certa quantidade de elementos de certo desse tipo. É tudo que eu tenho. E é tudo com o que eu posso contar. Então, se você for considerar a lógica usual, você cai nos padrões, por exemplo, da semântica estándar, onde você, em geral, tem muitas intenções para uma extensão só. Por exemplo, a estrela da manhã, a estrela da tarde, Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, todos têm a mesma extensão, no sentido do Frege. Bedeutung é exatamente o mesmo planeta, quer dizer, refere, é o mesmo referente. Agora, na mecânica quântica, isso totalmente ao contrário. Essa que eu coloquei aqui, uma ampulheta, ela tem que se virar de ponta cabeça, porque nós temos o oposto. Ao invés de ter várias intenções e uma extensão só, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter uma intenção e muitas extensões. Por exemplo, o que é intenção? O que é a intenção de um termo, por exemplo, como elétron? O que é um elétron? Elétron é uma coisa descrita de maneira muito simples. É alguma coisa, não sabemos o que é, mas tem uma certa massa, uma certa carga elétrica e um certo valor de spin, dependendo da constante de Planck. Todos os elétrons têm essa mesma intenção, mas as extensões são diversas. Todos os elétrons são extensões disso aí, ou todas as coleções de elétrons são isso aí. Quer dizer, a mecânica quântica ela nos traz muitas coisas interessantes, em particular o questionamento e o desdobramento dessas noções clássicas que nós temos com relação à denotação, referência. Ela vira tudo ao contrário. Por exemplo, numa semântica quântica, para chamar assim, nós poderíamos ter uma intenção só e muitas extensões. Diferentes extensões, ainda que indiscerníveis entre si, e uma mesma extensão, a intenção elétron e várias extensões possíveis, que depois eu vou chamar isso de um quase conjunto. Então, muito bem, como é que nós trabalhamos na matemática padrão? O que nós fazemos? Nós queremos, então, trabalhar com essas coisas que não teriam identidade. Mas a matemática padrão é uma teoria de indivíduos. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um truque. Daqui abaixo você vai ver o truque que nós vamos fazer. Nós trabalhamos dentro de estruturas que são chamadas deformáveis ou não rígidas. Quer dizer, estruturas que admitem automorfismos que vão além da função identidade. Tá? Se fosse só a função identidade, é o que se chama de uma estrutura rígida. Então, eu peguei aqui um exemplo. O grupo aditivo dos inteiros. Ele é não rígido, é deformável. Agora, se você acrescentar a noção a relação de menor que ele, se torna rígido. Quer dizer, nesse grupo aditivo dos inteiros, não há diferença entre 2 e menos 2, porque a função menos x é um automorfismo. É fácil demonstrar isso. Agora, nós sabemos que 2 não é igual a menos 2. Como é que nós sabemos isso? Saindo da estrutura. Então, dentro desse mundo aqui, você não consegue discernir o 2 ou menos 2. É mais ou menos como o Flatland, aquele mundo plano que vocês devem conhecer. O cara que está lá no mundo plano, ele não consegue ver a terceira dimensão. Está dentro de um quadradinho, ele pensa que está isolado, mas nós sabemos, vemos ele da terceira dimensão. Então, aqui também, você pode sair da estrutura para verificar que 2 é igual a menos 2. E isso é uma característica da matemática padrão. Você sempre pode sair da estrutura. Sempre pode. Você sempre pode retificar uma estrutura. E mais ainda, você pode fazer isso através da introdução de uma quantidade finita de predicados. É um teorema muito interessante sobre as teorias de conjuntos usuais como um sistema como o Zermelo-Fraenkel. Então, você sempre pode ir. Quer dizer, se você olhar o universo de conjuntos como se fosse uma estrutura, numa outra teoria de conjuntos mais forte, você veria que ela é rígida. Quer dizer, não existe um teorema, que está lá no livro do IEC, tem a demonstração. Todo o universo, evidentemente, com regularidade, é rígido, o que significa que não há automorfismos que não sejam a função identidade. Isso está lá demonstrado, a demonstração é bem bacaninha e tal. Quer dizer, no final de contas, qualquer objeto que você representa na matemática clássica pode ser discernido de qualquer outro
se você sair das estruturas onde eles estão escondidinhos lá dentro. Lá dentro você pode fazer de conta que eles são indiscerníveis. Mas do ponto de vista filosófico, isso é um truque. A gente não quer isso. Isso pode servir ao físico, mas não ao cara preocupado com fundamentos. A pessoa preocupada com a filosofia da matemática, com os fundamentos da matemática, quer mais. Quer realmente alguma coisa que, se eu vou defender a tese de que as partículas elementares são, de fato, não indivíduos, eu quero uma matemática correspondente a isso. Quer dizer, é uma pergunta lista para se fazer. Então, como simular isso? Como simular isso? Eu chamei de estratégia do Bachmann. A estratégia do Bachmann é exatamente isso. Você permanece mascarado dentro de uma estrutura deformável. E o Bachmann mascarado, você não sabe quem é o Bachmann. Você pode até ter cópias diferentes do Bachmann. Digamos se esses dois caras forem invariantes pelos automorfismos da estrutura. Podem ser objetos distintos, quer dizer, a coleção deles tem cardinal 2, mas você não consegue discerni-lo dentro da estrutura. Dentro da estrutura deformável que está aqui, nós podemos manter o objeto mascarado e podem mesmo haver Bachmanns indiscerníveis, um Bachmann A e um Bachmann B, que são invariantes pelos automorfismos da estrutura. Tá? Muito bem. Agora, o que acontece? Acontece que o Bachmann, sendo um objeto macroscópico, você consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, você troca a capa do Bachmann, põe uma capa vermelha neles. Então, você discerne um objeto do outro. Você pode marcar um cara, duas formigas, por mais parecidas que sejam, two ants, você pode marcar uma delas com uma cor e discerni-la depois. Com elétrons, com partículas, não dá para fazer isso. O Schrödinger mesmo chama a atenção da gente sobre isso. Você não pode marcar um elétron, você não pode pintá-lo de vermelho. Não dá. Então, eles têm que ser assumidos serem absolutamente indiscerníveis. Não pode haver nada, princípio de invariância por permutações. Isso é um postulado básico da mecânica quântica. Trocou dois caras, nada se altera. Muito bem, então tem a estratégia do Coringa. O que o Coringa faz para discernir quem é o Bachmann? Ele sai da estrutura rígida, da estrutura não rígida. Ele rigidifica a estrutura. Então, rigidificando a estrutura, eu posso sempre revelar as identidades dos dois Bachmanns. Posso saber quem é quem são as duas personagens. Mesmo que eu não saiba dizer qual deles é o Bachmann verdadeiro. Mas isso é um problema epistemológico, não é um problema lógico. Mas eu posso sempre rigidificar a estrutura. E a mecânica quântica, ela faz exatamente esse truque. O que ela faz? Como é que ela vai tratar duas partículas como se fossem indiscerníveis, ou dois sistemas quânticos? Trabalhando com a matemática clássica, nós não temos linguagem, o Schrödinger dizia isso, nós não temos uma linguagem adequada para isso. Então, nós fazemos o quê? Chamamos de partícula 1 e partícula 2. Mas quando eu faço isso, eu individualizo. Eu estou identificando as duas. Então, o truque é você brincar de Bachmann. Você constrói, diz, o estado possível para um sistema é uma coisa assim, digamos, esse vetor aqui. Esse aqui é um produto tensorial de vetores. Esse aqui é um estado simétrico mais para bósons e menos para férmions. Descreve o sistema de por exemplo, dois elétrons do átomo de hélio. Então você pode dizer elétron 1, elétron 2, mas de maneira alguma, pela simetria dessa função, você pode dizer qual é o 1 e qual é o 2. Esse que é o ponto interessante. Então, você tem os dois, e a nossa linguagem, nós não sabemos nos expressar de maneira diferente. Nós chamamos 1 e 2, é o A e o B. São o A e o B, mas o problema é que nós temos que misturá-los e não podemos mais discernir. Então, o que nós fazemos? Brincamos de Bachmann, vestimos uma máscara e nos escondemos dentro de uma estrutura não rígida. Isso aqui seria um trabalho interessante até verificar, fazer uma estrutura quântica com essas coisas e provar que ela é uma estrutura deformável. Seria um trabalho até interessante de pensar nisso. Quer dizer, vale um princípio fundamental na física quântica, invariância por permutações, ou chamado postulado da indistinguibilidade. O formalismo é construído de tal maneira que quantas idênticos, como os físicos chamam, não podem ser identificados pelos seus rótulos. Mas, lembrando aqui, desde que estamos dentro da matemática padrão, a estratégia do Coringa se aplica. E devido à matemática, somos sempre capazes de discernir os quanta, mesmo que somente em princípio, indo contra os dizeres da mecânica quântica. Então, isso leva a gente a estudos sobre fundamentos, a questões sobre fundamentos. Como lidar com domínio contendo
coisas absolutamente indiscerníveis, sem fazer esses truques. Por exemplo, o truque de nós ficarmos confinados a estruturas deformadas. Isso me levou a querer desenvolver algumas coisas que eu vinha trabalhando já há décadas, já estou até cansado de fazer isso. E mudar um pouco também, né? A gente também tem que pegar Covid de vez em quando. Então, veja bem, mas só para citar, assim, para fazer referência, eu comecei isso quando eu fiz a minha tese de doutorado, com orientação do Newton da Costa na USP. O que eu fiz? Eu peguei aquela lógica S dele de primeira ordem e estendi essa para uma teoria simples de tipos, para lógicas de ordem superior. E fiz uma semântica clássica, na teoria clássica de conjuntos, uma semântica de Inck, né? Semântica generalizada. E provei um teorema de completude fraca para ela. Isso foi uma das coisas que eu fiz. E também fiz a primeira apresentação nessa tese de uma teoria de quase conjuntos, que mais tarde eu publiquei nesse artigo, aqui, em 92, no Notre Dame Journal, na Quasi-Set Theory. Foi a primeira apresentação dessa teoria, uma teoria de conjuntos onde você possa ter coleções de objetos sem identidade, com indiscernibilidade. E também discuti muitas coisas relacionadas com as ideias de Schrödinger nessa tese. Quer dizer, foi a primeira aproximação. E essas lógicas de ordem ômega, que depois, mais tarde, que eu desenvolvi aqui, eu publiquei um artigo junto com o professor Newton, lá em Studia Logica. Então, esses 3 trabalhos são o início desse estudo formal destas coisas aí dentro. Então, por que esse sistema de ordem superior é interessante? Bom, ele é interessante do ponto de vista lógico, como lógica, mas isso é uma coisa interessante também porque ele nos traz reflexões. Por exemplo, eu posso definir a indiscernibilidade relativa, uma vez que eu posso quantificar sobre propriedades. Então, por exemplo, eu vou dizer que 2 termos, 2 objetos, U e T, são indiscerníveis em relação a um predicado F, se qualquer X que tem essa propriedade, eles são indiscerníveis. Quer dizer, são indiscerníveis relativamente a um predicado F. F indiscerníveis. E isso tem uma aplicação direta na definição de identidade de partículas na mecânica quântica. É só ver o livro do Yacht, o livro célebre, Foundation of Quantum Mechanics. Ele define assim, olha, 2 partículas elementares são idênticas no linguagem física, ou indiscerníveis, se eles concordam em todas as suas propriedades intrínsecas. Intrínsecas são aquelas independentes de estado. Independentes são, por exemplo, massa, carga elétrica, spin, são partículas indiscerníveis, são propriedades intrínsecas. É só pegar esse F como designando as propriedades intrínsecas. Então, 2 partículas são iguais, quando para toda a propriedade intrínseca, eles têm as mesmas propriedades. Quer dizer, o que a mecânica usa? Usa essa ideia de indiscernibilidade relativa. Não usa indiscernibilidade forte. O que seria indiscernibilidade forte ou absoluta? Eu teria que fazer isso para todas as Fs. Para todas as Fs, eu teria que ter, para todo x, f de x implica isso. Mas isso é equivalente a quantificar sobre qualquer propriedade. E se eu faço isso, eu tenho identidade usual. Quer dizer, então, a absoluta indiscernibilidade é a identidade. Tal como definida, por exemplo, essa é a definição de identidade no princípio da matemática, de Whitehead e Russell. Né? Então, nós deveríamos não diferenciar entre a identidade e a indiscernibilidade absoluta. Eu deveria ter essas coisas como coisas diferentes. E a única maneira de fazer isso é semanticamente. Porque eu posso definir identidade absoluta desse jeito e cair na identidade. Então, como definir identidade de indiscernibilidade absoluta, quer dizer, absoluta indiscernibilidade? Sintaticamente não dá. Semanticamente dá se eu fizer uma semântica para essa lógica numa teoria de quase conjuntos. Aí dá, a indiscernibilidade vai numa coisa, a identidade vai na outra. Então eu posso distinguir semanticamente. Então esse sistema de ordem superior me serviu para perceber essas diferenças todas. E aí eu fui um pouco mais longe, comecei a investigar essa questão dessa semântica diferente. E quando eu fiz a minha tese para concurso para professor titular na Federal do Paraná, ainda em 95, eu fiz isso. Quer dizer, eu reestudei esse problema todo e considerei a existência de predicados que não têm extensão bem definida no sentido de que uma mesma intenção, quer dizer, a propriedade que é definida pelo predicado, pode ter extensões indiscerníveis, por exemplo, coleções de elétrons. E desenvolvi uma outra lógica de ordem superior, baseada no sentido do livro célebre do Daniel Galen, Higher Order Intentional Logic, Intentional and Higher Order Modal Logic. E desenvolvi uma lógica
que daí tinha que ser modal, para ser uma lógica intencional, e fiz uma semântica para ela na teoria de quase conjuntos que eu tinha definido. E provei um teorema de completude. É bem interessante esse trabalho. E isso aqui, nessa tese, eu desenvolvi depois e estendi isso, e também fiz com o Newton um artigo também publicado no Notre Dame and Intentional Schrödinger Logic. E baseado exatamente na maneira como o Daniel Garen faz isso nesse livro, que talvez seja conhecido de vocês, Intentional and Higher Order Modal Logic. Mas aí que está o problema. Então, a semântica tinha que ser feita de maneira diferente, para você poder discernir discernibilidade e identidade. Então, o que foi feito? O frame, a estrutura, foi tomada na teoria de quase conjuntos, que eu vou falar um pouquinho abaixo aqui agora, onde podem existir coleções de objetos indiscerníveis. As constantes de tipo 1, aquelas do Newton, lá, para as quais a identidade não se aplica, são associadas a elementos de uma coleção de objetos indiscerníveis. E, portanto, não podemos dizer qual indivíduo é qual. Esses rótulos funcionam, como eu sugeri, são nomes generalizados, quer dizer, são mais ou menos como parâmetros, um triângulo, um elétron, coisa desse tipo. E as constantes de tipo 2 realmente funcionam como na lógica clássica. E eu também tenho predicados agora, que associados a quase sets, quase conjuntos de objetos indiscerníveis, com uma certa cardinalidade. Então eu tenho um predicado e tenho as diversas intenções. Todos os quase conjuntos indiscerníveis de mesma cardinalidade podem ser as extensões desses predicados. Eles têm uma generalização desse treco, então de eu ter uma intenção só e diversas extensões. Então aí eu precisava desenvolver a matemática correspondente a isso, né, evidentemente, né? E essa, pela sugestão do Newton, eu chamei isso aí de teoria de quase conjuntos, que ela foi idealizada para se ter uma semântica para a lógica de Schrödinger dele, em princípio, e mais tarde eu comecei a mesmo a tentar desenvolver isso com ideias sobre os fundamentos da mecânica quântica. Quer dizer, os quanta da mesmo tipo, essa é a tese, devem ser vistos como não indivíduos, e não indivíduos são vistos como entidades para as quais a identidade não se aplica, não faz sentido. Então, veja, para fazer isso, eu fiz vários trabalhos, eu construí uma linguagem, onde eu tenho 2 predicados binários, que vão ser diferentes, a pertinência e a indiscernibilidade, 3 predicados unários para microobjeto, macroobjeto e Z para conjunto, no sentido de Zermelo, e um símbolo funcional unário para designar cardinalidade, que para mim é um conceito primitivo. Eu não posso definir cardinais, digamos, por meio de ordinais, que a ideia é que você tenha um cardinal, uma totalidade, mas não que você possa identificá-los. Eu nunca achei uma definição razoável que me servisse de cardinal sem ser por ordinal. Existem, mas não me servia. Não me servia. Então, aqui eu tenho uma ideia geral. Por exemplo, a pertinência usual, mas isso aqui não existe um procedimento, por exemplo, se efetivo ou não, para você saber se um certo objeto pertence a um certo conjunto. E ali ter sido excluído vale, ou pertence ou não pertence, mas eu não sei qual é o caso, porque como é que eu vou saber o elétron que pertence ao computador que está aqui na minha frente? Eu não tenho condições de fazer isso. Sei que existem elétrons aqui, mas eu não posso dizer se um particular elétron está no computador ou não. Por quê? Porque eu troco, o elétron está no meu lápis, e com esse aqui, se houver uma troca, alguma coisa assim, eu troco o computador, bato no computador, troca elétrons e o computador permanece o mesmo. Bom, então essas coisas daí tem discernibilidade, microobjeto, macroobjeto, cópias de conjuntos estándar e o cardinal. Aí você define quase conjunto, aquilo que não é um átomo, e eu defino uma identidade. Para quem? Para os quase conjuntos e para os macros átomos. Na verdade, aqui deveria ser Z. Para os Zs, para os conjuntos clássicos e para os macros objetos, eu tenho uma identidade, e essa identidade vai ter as propriedades usuais. Claro, eu quero reconstruir a matemática clássica aí dentro, não vou perder a matemática, né? Então eu tenho um universo dos quase conjuntos. Você faz isso aqui, define por recursão transfinita sobre um conjunto A, composto de microátomos e macroátomos. Você faz um treco desse tipo, constrói uma hierarquia, e você vai ter aqui, então você tem aqui dentro dessa cor, aqui nessa parte, desse V, eu tenho os conjuntos cópias dos conjuntos puros, só sem átomos. Aqui eu tenho os átomos, teoria de conjuntos com átomos. E agora eu tenho uma parte nova. A parte nova com outro tipo de átomos, onde também eu posso iterar aqui, eu vou ter objetos, com coleções de objetos, que são totalmente indiscerníveis, e eu posso ter essas coleções e trabalhar com elas. Bem, então você quer uma analogia, mas como é que isso funciona? A analogia vem da química, de novo.
Vamos pegar uma molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. Eu posso escrever essa molécula assim, ó, HSO214. Quer dizer, eu tenho tipos de entidades e as suas quantidades. Então, isso é um quasi-conjunto. Quasi-conjunto pode ser visto como uma coisa assim. Eu tenho N, caso finito, eu tenho N kinds e os seus cardinais. Então, eu tenho lambda1 elementos do tipo K1, lambda2 do tipo K2 e assim por diante. Então, isso aqui seria, ó, eu tenho 2 Hs, 1 S e 4 Os. Isso é uma molécula de ácido sulfúrico. E todas as moléculas são indiscerníveis entre si. Por exemplo, tratando com elétrons agora, o isótopo Helium-3 de um átomo de hélio é esse treco aqui, ó. Tem 2 prótons, 2 elétrons e 1 nêutron. O que eu quero é isso. Eu quero tipos e quantidades. Mas eu não posso distinguir entre esses elementos do mesmo tipo. Então, isso aí não pode ser feito na matemática clássica, obviamente. A não ser que eu vou me esconder no truque do Batman. Quer dizer, na teoria de quasi-conjunto, que eu chamo de Q, realmente nós podemos considerar os objetos de um tipo como verdadeiramente indiscerníveis, contrário ao que a teoria de identidade mantém. É uma nota vocês podem estar preocupados em dizer, não, isso não é bem assim. Realmente necessitamos adicionar o que os químicos... Claro, porque a molécula, qualquer molécula dessa, não é só a quantidade, não é só isso. Existe aquilo que os químicos chamam de fórmula estrutural. Né? Existem isômeros, por exemplo. Se você muda a configuração, a mesma quantidade, você tem compostos completamente diferentes. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Mas aí, para mim, isso vai ser levado em conta, eu vou mencionar aqui embaixo agora, dentro de uma meriologia. Eu vou passar a estudar agora uma meriologia. Quer dizer, eu quero os objetos não como conjuntos. Eu quero que os objetos tenham partes. E essas partes, de alguma forma, somem as totalidades. Eu tenho que adicionar a essa teoria de quasi-conjuntos axiomas de uma meriologia. E isso eu estou fazendo junto com uma matemática polonesa, que é muito boa, ela é fantástica mesmo. E nós temos pensado bastante nisso. E algumas coisas que eu levo em conta para considerar uma meriologia são as seguintes. Os M grande átomos, eles funcionariam como os átomos da teoria de conjuntos usual. Por exemplo, um relógio, composto por partes. Agora, essas partes meriológicas teriam que ser compostas de N átomos, quer dizer, o relógio é composto de elétrons e outras coisas. Quais são os problemas? Os problemas é que isso choca com as meriologias usuais, principalmente com as extensionais. A troca das partes por objetos indiscerníveis não muda o total. Isso é uma coisa quântica. Troca um elétron por outro, nada se altera. E isso não é assim na matemática usual. Você troca um elemento de um conjunto por outro, o conjunto muda. Tá? E também tem o problema do lismo. Na mecânica quântica, você dificilmente vai dizer que uma totalidade é a soma meriológica das suas partes. Você tem sistemas, por exemplo, sistemas emaranhados, que tem que ser visto como um todo, e você não pode separar em partes. Por exemplo, aquela função de onda do átomo de hélio no estado fundamental. Ele tem dois elétrons, mas você não pode separar isso, dizer parte 1, parte 2. Isso não faz sentido. O problema tem que ser visto como uma coisa só. E isso vai contra as meriologias de maneira usual, porque as partes são partes e podem ser substituídas por outra, e duas coisas são iguais que não têm as mesmas partes. Quer dizer, você precisa de identidade. E aí não pode ter. Tá? Mas eu tenho na teoria de conjuntos, de quasi-conjunto, um teorema interessante. Se Y pertence a X, por algum critério, eu sei que o elétron está aí dentro do meu computador, e eu tenho um elétron indiscernível dele, ainda que não esteja, por exemplo, o elétron está no lápis, fora do computador, eu consigo fazer essa operação aqui na teoria de quasi-conjuntos. Esse trequinho aqui, ó, esse Y entre essa coisa, significa um quasi-conjunto de cardinal 1, cujo elemento é indiscernível de Y. Então você vai dizer, mas então é Y. Não, eu não posso dizer que é Y. Para dizer que é o Y, eu preciso da identidade, eu não tenho. Então isso aqui é um conjunto que eu provo que existe, cardinal 1. Tudo bem, Luiz, já tô... Sim, ok. Tá? Eu troco, eu estou dizendo o seguinte aqui, eu tiro um cara do X, acrescento o indiscernível dele e o treco permanece indiscernível do original. Isso é um teorema. Então com isso eu posso fazer vigorar uma meriologia, uma coisa que eu estou estudando agora com a Elisa.
como fazer uma mereologia quântica. E, evidentemente, uma coisa que me interessa é desenvolver a parte categorial. Qual é a contraparte categorial desse treco? O que se é uma categoria de quasi-conjunto? Isso precisa ser desenvolvido ainda. De fora não sei direito como fazer. Eu tenho tido alguns colaboradores, por exemplo, a polonesa Elisa, Federico Olick, que é um argentino da Universidade de La Plata, trabalha bastante comigo, José Acácio de Barros, lá de São Francisco, o meu colega aqui, Jonas Arenhardt, de Santa Catarina, Otávio Bueno, de Miami, e outras pessoas. E aqui estão alguns trabalhos recentes nossos aí. Nós temos estudado isso. Eu tenho meu livro com o Stephen French, depois tem essa argentina, que é a Graciela Domenech. Nós fizemos isso, nós desenvolvemos na teoria quasi-conjunto uma formulação da mecânica quântica, já na primeira parte relativista, já com a teoria dos espaços de Fock. Fizemos isso e desenvolvemos. E o troço se aplica de maneira legal. Você não precisa postular indiscernibilidade, por exemplo. Sai naturalmente. Então, essas coisas estão sendo desenvolvidas. Eu ainda estou trabalhando muito nisso e é mais ou menos isso que eu queria contar. Então, isso é o que se originou daquela sugestão do professor Newton no livro dele. E é isso que eu queria acrescentar depois na tradução, para contar, que o livro deu frutos, né? Pelo menos alguma coisa está sendo originada. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. E se tiver alguma pergunta... Obrigado, Luis. Gracias, Decio. Bueno, entonces, intervenciones, preguntas en inglés, castellano o portugués. Francês, italiano. Diga se puede. Sí, claro, sí. Muy bien, vou falar em português. Decio, muito obrigado. Muito ilustrativa a tua descrição, que eu conhecia em parte, mas agora minha pergunta vai na direção de uma ideia que surgiu agora sobre teu trabalho. Excelente. Não sei se tem uma relação direta, mas acho que pode ter. Porque justamente hoje à tarde eu vou fazer uma palestra sobre Leon Henkin e apresentar especialmente, em forma muito elementar, o teorema de completude dele da lógica de ordem superior. Claro. E que não contradiz o teorema de incompletude de Gödel, porque para que Henkin consiga essa completude de ordem superior, ele tem que mudar a interpretação dos quantificadores. Então, Gödel demonstrou a incompletude se você entende os quantificadores de segunda ordem no sentido estándar, ¿no? Cuando você diz para todo subconjunto X, é para todo subconjunto X de um certo universo, é todos os subconjuntos possíveis. Perfeito. Quando você diz existe um subconjunto, é porque existe um dentro dessa gama de todos os subconjuntos possíveis. Com essa interpretação estándar é incompleta. Mas Henkin muda a interpretação e adota uma interpretação não estándar. Então, o universo de variabilidade dos quantificadores já não é todos os subconjuntos do universo, sino algumas partes, ¿no? Então, ele com isso permite mais modelos de interpretação que o caso estándar permite. Então, o teorema de completude, de incompletude de Gödel, é justamente incompletude porque você não consigue um modelo adequado para qualquer coleção consistente de fórmulas. Mas se você admite mais modelos, aí de repente consigue sim modelos para conjuntos consistentes de fórmulas. ¿Está ok? Essa ideia básica talvez possa ser implementada na tua teoria de quasi-conjunto, porque eu vi que a identidade que se questiona é a identidade de Leibniz, ¿no? Sim. X igual a Y cuando para toda propriedade, mas aí toda propriedade em um sentido estándar. Se você restringe toda propriedade no sentido de Henkin para colecciones menores de propiedades o de subconjuntos, de repente encontra una completude o en este caso una interpretación razoável para os quasi conjuntos. Não sei, uma ideia que vou explorar. Muito interessante, Cifuentes, a tua sugestão. Eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte: obrigado pela sugestão, isso é uma coisa para se pensar mesmo. Agora, eu quando eu vejo, quando você fala
para todos, mas você faz a restrição do Enkin, que eu também concordo com você que ele faz, você não está falando mais da identidade leibniziana. Você está falando em indefinibilidade, relativa a aquelas conjuntos ou propriedades que você selecione. É isso que ele faz. Com quem eu conversei isso há uns anos atrás, num congresso de lógica que houve em Paraty, eu acho que você foi com o Íntica. Puxa, faleceu recentemente o Íntica, né, infelizmente, mas eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, e a minha dúvida, que eu queria perguntar para ele, que sabia dos trabalhos dele sobre quantificação, era justamente sobre esse papel da quantificação sobre coisas que não têm identidade. Como que interpretar isso? Para todo F, o que significa? Geralmente você diz que o quantificador é uma conjunção, mesmo que seja infinito. Se é para todo, então é para aquele, é para o outro, é para o outro, é para o outro, é para o outro, e eu nunca vi isso assim. E a minha dúvida, falando com ele, eu falei assim, será que eu posso interpretar o quantificador de maneira diferente? E ele disse, claro que sim, me deu um monte de exemplos. E ele mencionava essas coisas que você está relembrando agora. Acho que ele nunca escreveu, depois eu comecei a ler as coisas dele, mas nunca escreveu isso. Mas, claro, eu concordo plenamente com você, que isso poderia ser implementado. E essa foi uma sugestão, agradeço também você, dele já. Tenta desenvolver isso, explicar. E eu fiz isso com o Jonas Arenhardt. Nós explicamos como você quantifica na teoria de quase conjuntos. Depois dessa história com o... Você tem que explicar os quantificadores. Como é que funciona o quantificador? E nós fizemos isso, nós explicamos isso baseados numa sugestão que é feita, eu acho que no livro do Ebbinghaus, Fluent Thomas, em que eles explicam lá como que o quantificador funciona na teoria de conjuntos usual. E nós copiamos aquilo e adaptamos para a teoria de quase conjuntos. Então, é claro, esse é um problema em aberto. Eu vou até anotar aqui e vou dar uma olhada. Muito obrigado pela sugestão. Sí, Andrés. Ya. Decio, muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo siempre he seguido tu trabajo, ¿cierto?, a la distancia, y esta presentación me parece realmente lo que lo junta todo y le da bastante más coherencia. Quiero hacer solo dos cosas muy genéricas. Una es una pregunta bastante naif que tiene que ver con el espacio y momentum, porque esta idea de la indiscernibilidad no lo mencionaste, pero ¿qué pasa con el espacio y el momentum, pasando por el principio de incertidumbre de Heisenberg? Porque uno podría decir, bueno, puedo distinguir que están en distintos momentos o que tengan distinto momentum, valga la redundancia. Entonces quisiera preguntarte qué pasa con espacio o momentum. Y lo otro es simplemente un comentario, no sé si conoces al argentino Francisco Rodríguez Pereira, que es profesor en Oxford. Sí. Él tiene todo un largo trabajo sobre la identidad de Leibniz y él defiende mucho las identidades. No sé, te lo menciono porque yo he visto muchas conferencias de él, José Tomás Alvarado trabaja mucho con él, pero tiene todo un largo desarrollo metafísico muy profundo, la famosa identidad numérica, que a mí me parece una cosa que son dos cosas todo iguales excepto en diferencia en números, que yo nunca he terminado de entender, pero era simplemente una mención porque hay ahí todo un desarrollo metafísico gigantesco, los tropos y todas esas cosas. Eso no. Obrigado, Andrés. Sim, começar pela segunda. Eu conheci o Rodrigues Pereira pessoalmente, e eu tenho o livro dele. Eu gosto bastante do livro dele sobre o princípio de identidade dos indiscerníveis. E, de fato, você tem razão. Ele defende aquilo lá e tem muita argumentação, então é uma constante referência, porque ele faz um apanhado histórico e físico e filosófico mesmo, deveras importante. Então, de fato, conheço sim, mas já tive contato com ele também. Com relação à primeira pergunta, a mecânica quântica, se você desenvolve na teoria de quase conjuntos ou fora, aí também, ela vai funcionar do mesmo modo. Eu vou ter também operadores de momento, vou ter tempo, vai ser um parâmetro, como na mecânica clássica, a mecânica quântica ortodoxa. Então, o tempo é tempo absoluto newtoniano, e o espaço é um espaço newtoniano também. Momento entra, as relações de incerteza de Heisenberg continuam valendo, todas as coisas da mecânica quântica você recupera. A única coisa que você faz, de fato, é fornecer um fundamento mais condizente com essa ideia de indiscernibilidade. Você não precisa introduzir como um postulado o princípio, o chamado postulado da indistinguibilidade, que vai dizer o seguinte:
Se você tiver um observado e um sistema num certo estado, se você calcula o valor esperado desse observado, o sistema nesse estado, ele é o mesmo antes e depois de uma permutação das partículas. Então, esse postulado é muito forte e tem que ser introduzido como postulado. E na formulação quase conjuntista, você não precisa dele. Ele sai como resultado, sai como teorema, normalmente, esse postulado. Isso surge naturalmente. Agora, as outras coisas, como o momento e tudo, não mudam. São os mesmos conceitos. Você pode falar pode falar normalmente, a mecânica quântica vai funcionar igual. Então, não vai atrapalhar com o princípio de Heisenberg, com nada. No, si mi pregunta iba, no, el tiempo, perdón, el espacio o el momentum no dan un espacio de una posibilidad de discernibilidad, de decir, bueno... Claro que dá, porque se o espaço for usual, espaço, como eu falei no início, o espaço for Hausdorff, já a matemática te impõe a discernibilidade. Não há como fugir dela. Então, o interessante é você construir uma topologia quase conjuntista onde ela não seja Hausdorff. E isso é possível de fazer. Porque é possível você considerar o que eu chamo dos agregados e todos os potenciais elementos que podem participar dele. Por exemplo, todos os elétrons que estão aqui em volta do meu computador são elétrons potencialmente capazes de entrar no computador, permutar com o computador. Isso está mudando a cada instante. Tá? Eu tenho o que eu chamo uma nuvem do quase conjunto. E o interessante é que se você fizer a álgebra dessas nuvens, não dá uma álgebra de Boole. Dá um reticulado bem parecido com o reticulado ortomodular, mas não é uma álgebra de Boole. Ele não vai satisfazer algumas propriedades, em particular não vai satisfazer a distributividade. Então, isto teria consequências na noção de espaço? Sim, eu creio que sim, mas é uma coisa que eu não sei dizer ainda, porque é isso que eu estou me interessando em querer investigar. Eu tenho que ter um espaço que não seja Hausdorff, que não seja, mas eu não sei como fazer isso. Eu estou estudando, já estudei espaço de Zariski, eu vou atrás dos espaços não Hausdorff, estou estudando isso. Mas eu não talvez porque falta formação matemática suficiente, eu não sei, ou sei lá, incapacidade mental mesmo, para poder chegar a um resultado mais profundo. Mas é uma preocupação que eu tenho, claro. Ok, muchas gracias. Obrigado pela sugestão. Tenemos aquí una pregunta del chat. ¿Cómo funciona el axioma de la elección en un quasi conjunto? Claro, isso é uma pergunta interessante. Da mesma forma, você tem você pode ter na teoria coleções de quase conjuntos não vazios. O axioma da eleição vai selecionar uma função escolha, vai selecionar um objeto de cada conjunto. Só que você pode pegar um objeto qualquer. Você não vai identificar o objeto como você faz no axioma da escolha usual. Lá a função escolha pega um elemento, mas você pode dar um nome para ele. Pode chamar ele de Cifuentes, pode chamar ele de Andrés. E na teoria de quase conjuntos, não. Você vai pegar um elétron, um oxigênio, um hidrogênio, mas nunca vai saber qual. Mas existe uma versão do axioma da eleição, da eleição, da escolha. Claro que tem. ¿Alguna? Te agradece la persona por Maribel Barroso. Muito obrigado, Maribel. Muito obrigado, Maribel. Cifuentes. Sí, si me permite más una cuestión. Sí, claro. Más que una cuestión, también una otra idea que podríamos estar interesados en explorar, porque tu trabajo me interesa mucho en relación a la interpretación da mecânica quântica. Você tem nos teus modelos M objetos mayúscula e M objetos minúscula, ¿no? Sim. Tal vez para distinguir os objetos individuais dos que aqueles que não se podem distinguir. Sim. Mas minha pergunta primeira é, será que em algum momento da semântica desses sistemas, algum M objeto maiúscula se pode transformar em um M objeto minúsculo ou vice-versa? Não, eu não diria transformar, eu diria o seguinte, ele pode ser composto de, e aí que entra a meriologia. A meriologia entraria justamente...
é baseada no seguinte fato que acho que é parte da interpretação do mundo quântico. O elétron não é que ele seja um indivíduo ou um campo. Ele se comporta como indivíduo em certos momentos e se comporta como campo em outros momentos, não é? Então, eu diria que quando o elétron se comporta como indivíduo é um objeto concreto, entre aspas, entre comillas. Mas se ele se comporta como campo, é um objeto coletivo. Então, ele adquiere qualidades dentro de um coletivo, ¿no? Es como restringir los cuantificadores. No tienen todas las propiedades posibles, mas tienen algunas que determinan esa colección, ¿no? Você então, veja, por isso, minha pergunta é: objetos de um tipo minúsculo ou maiúsculo podem ser transformados uns em outros? Olha, eu nunca pensei nesses termos, nunca pensei desse jeito. Eu sempre pensei na relação meriológica entre eles. Isso sim. Agora, veja bem, quando a gente fala em elétron, na verdade, nós não sabemos o que é um elétron. Nenhum físico sabe, nenhuma teoria física sabe. O que nós temos são teorias sobre. Então, eles são aquilo que as teorias descrevem. Eles são uma coisa na mecânica quântica ortodoxa, são outra coisa nas teorias quânticas de campos. E mesmo lá, uma vez eles são excitações de um campo, outra vez eles são aquelas coisas que são invariantes por certos grupos. A irredutibilidade num certo de grupo. Então, são várias maneiras de você olhar um sistema físico de forma diferentes. Eles não são a mesma coisa na realidade. Vai depender da teoria que está aí. O problema é que nós não temos uma ontologia por trás que você possa dizer é esta ontologia. Não dá. A ontologia se faz através da teoria. E a teoria é compatível com ontologias distintas ainda. E incompatíveis entre si. Então, a gente não sei dizer o que é um elétron. Não tenho a mínima ideia. Ninguém sabe. Eu posso dizer o elétron do ponto de vista da mecânica quântica ortodoxa. Posso dizer o que é um elétron do ponto de vista da mecânica clássica. Posso dizer que é um elétron do ponto de vista de alguma teoria quântica de campos. Aí tem várias possibilidades. Posso dizer o que é um elétron, sei lá, intuitivamente. Então, eu tenho que adotar uma dessas posições. Agora, qual é a mais conveniente? Eu não acredito que não exista nenhum critério para saber qual é a mais conveniente. Você tem que ter critérios pragmáticos. Eu vou usar essa versão porque, no momento, é aquilo que me interessa. É aquilo que me dá melhores resultados. Obrigado. ¿No? Bien, entonces hacemos una pausa de 10 minutos. Sí. Podemos quedarnos acá conversando, claro.